Se você tem por volta de 40 anos e se sente entediado, anda muito nostálgico ou culpado por alguns planos que não deram certo e se sente fracassado, cuidado! Você pode estar passando pela crise da meia-idade. Vamos ver. Olá, Márcia, olha só, quem ainda não passou por essa fase pode esperar que vai passar. É o que diz o psicólogo canadense Elliot Jaques, criador do termo crise da meia-idade em 1965. Ainda segundo ele, a crise atinge homens e mulheres, alguns com mais sintomas, outros com menos sintomas. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com as pessoas aqui nas ruas. Vem comigo. Na crise eu tô, mas na idade não. Não, né? Mas já tá vivendo uma crise. Ah, com certeza. Questão de governo e tal, desemprego, essas coisas aí. Família também envolve muita coisa. Questionando a vida, né? Que você já passou para trás, que tem que ir para lá frente, expectativa de vida. Parece assim que você começa a contar a partir daquele momento, expectativa, quanto tempo você tem de vida para frente. Pode acontecer. Eu acho que com a crise do país, eu acho que isso também, as questões sociais, né, influencia também, né, porque antigamente a pessoa pensava só nessa questão da estética, da perspectiva de vida, mas hoje em dia com essa questão econômica, eu acho que as pessoas estão mais preocupadas ainda, né? Porque isso influencia, com certeza. Eu também já estou chegando na crise da meia-idade, mas assim, para mim é tranquilo, eu consigo me aceitar bem, sem grandes problemas, sem ter essa questão dessa coisa que a mídia, né, impõe sobre a mulher, sobre as questões de beleza, física. Então, assim, para mim é tranquilo, mas eu vejo muita gente sofrendo com isso. A pessoa ela tenta seguindo caminhos novos para tentar se descobrir melhor, coisa que ela não tinha feito anteriormente, nos anos passados, porque, sei lá, teve que cuidar da família, tomou algumas decisões quanto ao emprego, não tinha tempo para cuidar de si mesmo. Acho que todas as pessoas, elas passam por uma determinada crise na vida. E comigo não é diferente, eu sempre já passei por várias, mas graças a Deus, eu de cabeça erguida, eu consegui vencer. Muito bem, que bom, né? Beijo para a Regiane e para todos vocês que participaram, que colaboraram com a gente com seus depoimentos aqui no programa para falar sobre a crise da meia-idade que ronda muita gente aí, se não rondou vai rondar, e como ela afeta homens e mulheres. Eu recebo o psicólogo Dalton Ricaldoni, que não está na crise da meia-idade, a Master Coach Tuca Moreira, que está longe dessa tal de meia-idade, e ainda o empresário Douglas Carvalhais, que está vivendo essa crise. É isso mesmo, meninos? Obrigada por terem vindo. A considerar os 40 anos de idade, eu já passei da crise da meia-idade, né? Eu já passei desse tempo. Então vamos começar por aí. A meia-idade começa aos 40? O pessoal começa a dizer que a vida começa aos 40, não estou entendendo mais nada. É bebê ou é meia-idade, esse negócio de 40? A ideia de meia-idade vem em relação à expectativa de vida, porque há uns anos atrás a meia-idade era 35 anos, quando você tinha uma expectativa de vida de 70. Normalmente ela é calculada assim. É claro que com a expectativa de vida crescendo cada vez mais, essa meia-idade vai ficar um período maior do que isso. Mas esse processo da vida é como se fosse a metade da vida, onde você avalia o que já passou, como você viveu aquilo e o que vem para frente, como que você vai lidar com essa situação. Mas ela, como nós estávamos colocando anteriormente aqui, fora do ar, a questão de que, para mim, nem todo mundo passa pela crise, ela tem uma crise da meia-idade. É um período realmente de reflexão, de autoavaliação. É claro, eu sou do ponto de vista que a pessoa mais madura, ela já vem levando uma vida bem. Quando aquela moça fala que ela está lidando melhor com isso, é porque ela já vem elaborando isso e ela já inclui isso na vida. Agora, uma pessoa que é muito imatura, que quer continuar jovem a vida inteira, que acha que a vida tem que andar desse jeito, quando ele chega numa idade em que ele começa a mudar, né, e dali para frente a vida já não é exatamente igual, você perde uma boa parte daquela juventude e a vida funciona de outro jeito, muitas pessoas ficam deprimidas, ficam inseguras e aí começa a gerar vários problemas. Sim. Bom, deixa eu pular um pouquinho aqui para perguntar para o Douglas. Douglas, você está vivendo essa crise, então? Você está com quantos anos? Isso, Márcia. Eu estou indo recentemente 40 anos. Eu completei 40 anos 19 de novembro, agora do ano passado, né?
E, na verdade, é um pouquinho isso que o doutor falou. Então, a gente vai atingindo uma idade que a gente começa a refletir aquilo que ficou para trás, as oportunidades perdidas, os erros, os acertos, né? Eu não tenho mais 15 anos, e a gente tem que lidar com isso, né? Esse questionamento de e agora, né? Isso. Daqui para frente, as chances são menores, profissionalmente, etc. Tudo, infelizmente, no nosso país, as pessoas não são valorizadas como deveriam, depois dos 40 ou até antes, muitas vezes, dependendo da situação, né? E aí, Tuca, como que as pessoas devem lidar com essa situação quando elas se sentem assim? Na situação do Douglas, por exemplo, eu estou refletindo agora, fazendo uma análise, pesando tudo na balança, eu estou achando que eu estou com déficit aí, começo a sentir esses sintomas que a gente falou agora. Pois é, tudo bem, Márcia? Obrigada por ter vindo. Bom, a gente percebe muito em consultório que a primeira coisa a ser feita neste momento, enquanto a pessoa se encontra em uma crise, é tirar a palavrinha "e se?". E se eu tivesse feito daquele jeito seria melhor? E se? Ou então, e o porquê? Porque quando você fala o porquê, você condiciona o seu passado. A gente não muda o passado. A gente muda o presente com projeção ao futuro, né? Então a gente percebe que o ser humano ele é integral. Tem várias áreas da vida ali que você precisa de dar uma atenção. Então, né, no seu caso, por exemplo, que foi em uma área... Bom, qual é a minha projeção das outras áreas da vida? Você pode perceber que tem muita coisa boa acontecendo. O problema é que existe uma desvalorização das coisas que são importantes e que são boas e uma supervalorização daquilo que eu não fiz. E se? E o porquê? Então, é claro que a pessoa vai entrar numa crise, porque ela supervaloriza aquilo que ela não deu conta. E então a gente começa, por exemplo, a desenvolver, né, eu como coach, terapeuta, é um trabalho de propósito de vida, descobrir qual é o mapa mental daquela pessoa que ela funciona melhor. E aí, né, nós estávamos até conversando anteriormente, eu e Dalton, a pessoa começa, Márcia, a se descobrir. Nossa, mas eu sou isso mesmo? Essa é a experiência que a gente tem em consultório. Muito interessante, né? Dalton, você citou a questão da maturidade emocional, né? Que as pessoas que já vêm com essa maturidade ou já... Essa maturidade emocional, ela não tem a ver com o sucesso profissional ou ajuda também? Porque muitas vezes a pessoa até não é tão madura emocionalmente, mas ela teve um sucesso profissional. Se ela chega aos 40 anos com sucesso profissional, às vezes um sucesso na área emocional também, ajuda ela a não ter tantos questionamentos ou tantos sintomas aí da crise, ou nem talvez passar pela crise? Mas se ela tiver só o sucesso, sem a maturidade em outras áreas, é aquela história da pessoa chegar na meia-idade, já estar com uma condição financeira muito boa, mas aí ele olha a família que ele deixou atrás, outras coisas que ele deixou para trás. Então, quando eu falo da maturidade, é ele saber lidar com a vida, né? Porque muitas vezes, o que acontece, por exemplo, a pessoa mais madura, a vida dela é mais simples, porque como ela faz escolhas mais acertadas, não são muitas escolhas para ser feitas, né? Com que ele casa, o que ele faz. Então, ele acerta mais fácil. Então, quando ele chega ali, o nível de acerto dele é muito maior. E a forma também de lidar com a frustração é maior. É claro que ninguém é perfeito, vai sempre sobrar alguma coisa. Mas uma pessoa imatura, ela faz muito mais escolhas na vida, obviamente faz muitas escolhas erradas, complica a vida, o tempo passa, quer você faça alguma coisa ou não, e ela, muitas vezes, chega nessa situação com muito menos coisa resolvida e com uma frustração muito grande. Aí ela sofre muito mais, porque a crise da meia-idade não necessariamente não gera uma depressão, mas dependendo se você tiver todo o conjunto disso, pode gerar várias dessas coisas, porque o pior de tudo é que, muitas vezes, além de não ter conseguido, não acredita que possa fazer. Então, ela já aquele tempo que falta fica uma coisa muito mais angustiante. Então, a segurança da pessoa, a maturidade com que ela leva a vida mais tranquila. Dizem, por exemplo, eu estava lendo que, por exemplo, os japoneses não têm isso, ou talvez os indianos, porque ele tem uma cultura interna, uma valorização interna. Se você pensar o brasileiro, principalmente nesses últimos anos,
que estava supervalorizando o exterior com essa crise. Se você juntar a crise da meia-idade com a crise econômica, como foi colocado ali, é claro que vai ficar uma situação muito mais complicada, já que a pessoa baseou a vida dela no exterior e ela não tem valores interior. Porque muitas vezes a pessoa não precisa ser tão rica, tem muita coisa, desde que ela saiba lidar com a vida. Verdade. Bom, Douglas, você chegou num ponto que você pediu ajuda, né? Você se viu assim, bom, acabei de fazer 40 anos, ainda não me resolvi bem profissionalmente, acabei de comprar meu carro. E essas questões todas te levaram a procurar ajuda? Na verdade, Márcia, eu já tenho, o que talvez tenha já me ajudado ao longo desse período, é que eu sempre tive um hábito de trabalhar a terapia, buscar essa ajuda na psicologia, na terapia, né? Então tá sempre me abrindo e tentando buscar e reconhecer os erros e os acertos, né? Eu acho que assim, eu passei particularmente agora no meu caso, nos meus recentes 40 anos, eu passei por esse momento de reflexão. Na verdade, até um pouquinho antes você já começa ali a sentir um pouco mais. E o meu caso, o que me ajudou muito, além desse trabalho de terapia contínuo já há algum tempo, foi o reconhecimento. É você realmente entender o seu objetivo. Se ele não foi atingido, é você parar, avaliar, refletir e redirecionar e aceitar. Eu acho que talvez seja o mais importante, que no meu caso me ajudou muito. Se eu tinha uma meta para minha vida aos 40 anos e eu não atingi, é chegar ali e reavaliar, né? Redirecionar e realocar essa meta. Foi o que eu fiz. De uma certa forma ajuda um pouco, mas por outro lado há um pouco essa angústia, essa ansiedade, essa aflição de não ter conquistado, de não ter atingido e estar à meia-idade, aos 40 anos ainda, sem ter aquele principal. E que nem sempre está relacionado ao dinheiro. Claro, né? claro. Muitas vezes a gente relaciona, principalmente quando somos jovens, a mirar o futuro com a condição financeira muito estável, né? E talvez o primeiro ponto seja esse em muitos casos. O meu, particularmente, foi. Mas, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui percebendo que a questão financeira não é o principal. É, sim, interessante, é importante, mas não é pelo fato de não estar como foi planejado que você vai deixar de ter novas oportunidades e outros pontos importantes. Eu acho que é só porque a gente está numa sociedade que valoriza tanto essa questão do tempo e a gente fica meio que está correndo contra o tempo, né? Será que dá tempo ainda de eu realizar certas coisas? E é claro que dá, porque 40 anos é muito jovem. A gente tem muita coisa. Mais 40 pela frente, no mínimo, se Deus quiser, né? É verdade. Eu estou ali com meu pai com 83, é um jovem, joga futebol e etc. E muitas pessoas com muita saúde, graças a Deus. Se a gente cuidar da nossa saúde, Deus, com a bênção de Deus também, a gente chega lá, né? Então, a gente realmente tem que pensar, como a Tuca comentou aqui, né, Tuca? Valorizar os pontos positivos, né? E a gente tem que entender também, Márcia, e prestar bastante atenção na questão da influência, porque se a gente deixar essa pressão da sociedade, ela vai fazer com que a gente se sinta cada vez mais cobrado, cada vez mais pressionado. Então a gente precisa parar e se perguntar, é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Seja pessoal, profissional, física, intelectual, é isso mesmo? Porque a demanda da sociedade, a cobrança da sociedade, ela vai sempre existir. A questão é isso mesmo que eu tenho como meu propósito de vida? A gente percebe que chega, por exemplo, pessoas em consultório que elas falam assim, nossa, porque eu já estou com 38 anos, parece que ela falou assim, nossa, eu já estou com 108 anos. Porque a pessoa, Márcia, ela fala com dor. Você deve passar muito por isso, né, Dalton? Porque a pessoa, ela está sendo tão pressionada pelo meio externo e ela não para ela. E a gente percebe muito também a questão do ser humano que se apoia muito na questão da estética, do físico e esquece do quê? Da integralidade do ser humano, que nós somos uma integralidade. Tem um lado espiritual, emocional, intelectual, relacional. Então eu não posso me apoiar em uma área só, com certeza, né? Porque senão a idade vai vindo e aí? Eu preciso de ter um círculo, né? Verdade, um equilíbrio. Com certeza. É legal, Márcia, o que a Tuca colocou agora, essa questão da influência, porque ao chegar aos 40 anos, começou, de uma certa forma, né, apesar de recente, umas brincadeiras no sentido de vai ficar para titio, né? Essa coisa de família, de amigos próximos, e que de uma certa forma é uma influência, né? E que isso com o tempo
eu percebo que isso vai tomando uma proporção que, se você não tiver uma certa segurança, isso vai te incomodando e vai te frustrando. É verdade. Né? É um ponto que a Tuca colocou que eu achei muito legal, que é a influência da sociedade te empurrar para talvez aquilo que você não queira. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.